Estatina pode salvar vidas e também pode virar uma muleta perigosa quando usada do jeito errado. E o problema é que milhões de pessoas estão tomando estatina sem que o verdadeiro problema metabólico tenha sido tratado. Há anos vejo pacientes com doenças metabólicas e uma coisa ficou muito clara para mim: o debate sobre estatina virou um campo de guerra ideológica. De um lado, pessoas dizendo que estatina é veneno, de outro lado, gente prescrevendo estatina como se fosse vitamina C. E a verdade, como quase sempre na medicina, está no meio do caminho. Bom, hoje eu vou te mostrar 3 coisas muito importantes. Quando estatina realmente salva a vida, quando ela vira apenas uma muleta e qual é o erro metabólico que quase ninguém trata. Muita gente acredita em 2 ideias completamente erradas. A primeira delas, estatina é sempre ruim. A segunda, se baixar o LDL, o problema está resolvido. As 2 ideias estão erradas. Vamos lá. Quando estatina salva vidas? Existe uma situação onde estatina tem uma evidência científica muito forte. Chama-se prevenção secundária. Ou seja, pessoas que já tiveram infarto, AVC, doença arterial importante. Nesses casos, múltiplos estudos mostram redução de eventos cardiovasculares. Ou seja, a estatina pode reduzir o risco de novos eventos. Aqui ela é uma ferramenta útil. É importante entender isso. A estatina atua principalmente reduzindo a produção hepática de colesterol. Isso leva à redução do LDL circulante. E em pacientes de alto risco cardiovascular, isso pode ajudar a reduzir os eventos. Agora, o que aconteceu na medicina moderna foi algo curioso. Pegaram um remédio que funciona muito bem para um grupo específico de pacientes e começaram a usar quase como se fosse tempero de salada. Exame deu um pouco alterado? Estatina. O LDL subiu 10 pontos? Estatina. Daqui a pouco vamos colocar estatina até no cafezinho da recepção. Mas antes de continuar, tem uma coisa que quase ninguém explica quando prescreve estatina. E isso é extremamente importante. A estatina pode reduzir no organismo 2 moléculas fundamentais para o metabolismo celular. A primeira é a coenzima Q10, a segunda é a vitamina D3. E isso muda bastante a forma como a gente deveria pensar nesse tratamento. Vamos começar pela coenzima Q10. A coenzima Q10 é uma molécula essencial para a produção de energia dentro das células. Ela participa diretamente da cadeia respiratória mitocondrial, ou seja, ela transforma nutrientes em energia. E é isso aí especialmente importante porque os tecidos consomem muita energia, como por exemplo, músculo esquelético, cérebro e principalmente músculo cardíaco. O coração trabalha 24 horas por dia e ele precisa de energia o tempo inteiro. E a coenzima Q10 é uma das peças fundamentais nesse processo. Quando os níveis de coenzima Q10 caem, algumas pessoas podem apresentar sintomas como fadiga, dor muscular, fraqueza, mialgia. Tem médicos que confundem com fibromialgia, para você ver uma coisa. Pessoal, em casos raros, mais extremos, pode ocorrer até rabdomiólise, que é uma lesão bem séria. Bom, agora veja que coisa interessante. No mesmo caminho que produz o colesterol no fígado, também participa a produção da coenzima Q10. E quando a estatina bloqueia essa via, ela também pode acabar reduzindo o quê? A produção de coenzima Q10. Vitamina D também, dolicol também, esteroides também, como testosterona e estrogênio. Por isso, muitos médicos hoje defendem algo muito simples e lógico. Se estatina é necessária, por que não associar coenzima Q10 junto? Mas isso ainda nem acontece. Bom, isso pode ajudar a reduzir todos os sintomas musculares em alguns pacientes. Agora vamos falar da segunda molécula importante, vitamina D3. Pessoal, na verdade é um hormônio, porque ela deriva diretamente da cascata do colesterol, do que como uma simples vitamina. Ela participa do quê? De centenas, talvez milhares de genes do organismo. Ela controla mais de 2.000 genes e ela está envolvida em funções como sistema imunológico, ativa o sistema imune inato, modulação inflamatória. Ela é virucida, bactericida, fungicida, participa da saúde óssea, função muscular, equilíbrio hormonal. A deficiência de vitamina D3 é extremamente comum na população moderna e existem grandes estudos associando baixos níveis de vitamina D com vários problemas de saúde. E os males da deficiência, né? O que acontece? Piora da imunidade,
doenças metabólicas aparecem e até associação com maior risco de algumas doenças crônicas. Então aqui entra uma pergunta muito lógica: se um paciente realmente precisa usar estatina, por que não olhar o contexto metabólico completo, ou não olhar ele como um todo? Por que não avaliar a vitamina D3? Por que não corrigir deficiências nutricionais? Porque a medicina moderna de verdade não é apenas prescrever um remédio, é entender o contexto biológico do paciente. E é exatamente aqui que entra a visão de uma medicina mais integrativa e funcional. Muitas vezes o que fazemos é investigar a resistência insulínica, investigar a inflamação metabólica, a deficiência de vitamina D3, suporte mitocondrial como a coenzima Q10, ou seja, em vez de olhar apenas para um número no exame, olhar para o organismo como um sistema inteiro. E isso muda completamente a qualidade do tratamento. Quando a estatina vira muleta, imagine o seguinte cenário: paciente com triglicerídeos altos, gordura abdominal, resistência insulínica e inflamação metabólica, ou seja, o metabolismo inteiro está desregulado. Pessoal, vamos lá. Mas o tratamento se resume a quê? Vamos baixar o LDL. Vamos tentar explicar isso, pessoal. O verdadeiro problema, muitas vezes, é o seguinte: energia em excesso, resistência insulínica, inflamação crônica, sedentarismo. E nenhuma estatina do mundo resolve isso sozinha. Aliás, se você ainda não viu meus outros vídeos, tem um vídeo aqui no canal explicando insulina alta e outro explicando triglicerídeos altos. Bom, esses dois assuntos estão totalmente conectados com esse tema. Se você não assistiu, vale muito a pena depois assistir. Às vezes o paciente chega e fala: doutor, estou tomando estatina há anos. Eu pergunto: e o exercício? Não. E a alimentação? Mais ou menos. Ou seja, estão tentando consertar o motor do carro pintando o capô. E agora eu vou te mostrar uma coisa que quase ninguém explica quando prescreve estatina: o que realmente deveria ser avaliado antes de decidir usar ou não essa medicação. E o que realmente importa, pessoal? Antes de pensar apenas em LDL isolado, é importante olhar triglicerídeos, HDL, resistência insulínica, circunferência abdominal, inflamação metabólica, os fatores de risco, porque o risco cardiovascular real depende de um contexto metabólico inteiro. Vamos dar um exemplo aqui. Às vezes eu vejo dois pacientes, vamos lá, paciente A e paciente B. O A, LDL 170, triglicerídeos baixos, metabolismo saudável. Paciente B, LDL 130, triglicerídeos altos, resistência insulínica, gordura abdominal. Qual deles tem maior risco metabólico? Muitas vezes é o segundo, certo? E aqui existe um erro conceitual muito comum: confundir marcador com causa. O LDL é um marcador importante, mas a doença cardiovascular é multifatorial. Inflamação, olha lá, resistência insulínica, disfunção metabólica, estilo de vida. Tudo isso influencia. E quando a medicina se encontra apenas em um número de exames, gente, corre o risco de tratar apenas a superfície do problema. Fica muito raso. E é como se o exame fosse um termômetro. Baixar a temperatura do termômetro não significa necessariamente curar a infecção. Significa apenas que o número mudou. E é por isso que a discussão sobre estatina precisa ser mais madura. Nem demonizar tudo, nem transformar em solução universal. Medicina boa é medicina contextual, é ver tudo como um todo. Então guarda isso: estatina pode salvar vidas, mas quando usada sem olhar o metabolismo como um todo, ela pode virar apenas uma muleta. E saúde metabólica não se constrói com uma pílula, se constrói com músculo, com metabolismo saudável, estilo de vida consistente, porque no final das contas, o melhor remédio cardiovascular ainda continua sendo um corpo metabolicamente saudável. Então guarda essa ideia final, porque ela é muito importante. A estatina pode ser uma ferramenta extremamente útil na medicina, em muitas situações, principalmente em prevenção secundária. Bom, ela realmente ajuda a reduzir risco cardiovascular e pode salvar vidas, mas medicina de verdade não é simplesmente entregar uma receita e mandar o paciente embora.
Medicina de verdade é entender o contexto biológico do paciente. Se a estatina pode reduzir a produção de coenzima Q10, que é fundamental para a produção de energia celular e para o funcionamento adequado dos músculos, especialmente do músculo cardíaco, então faz todo sentido pensar em suporte metabólico. Se sabemos que muitos pacientes também apresentam deficiência de vitamina D3, um hormônio fundamental para a imunidade, função muscular, modulação genética e saúde metabólica, então por que não corrigir isso também? Isso não é exagero, isso não é modismo, isso é simplesmente bom senso clínico, é olhar o organismo como um sistema inteiro, é usar a lógica da biologia, porque saúde não é apenas baixar um número no exame, saúde é cuidar do metabolismo como um todo. Se você gostou desse tipo de abordagem mais profunda sobre metabolismo, colesterol, insulina, triglicerídeos e longevidade, aproveita e circula aqui pelo canal. Tem vários vídeos que se conectam com esse tema e que vão te ajudar muito a entender muito melhor como funciona o seu organismo. E a gente se vê lá no próximo vídeo.